Graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe, que alegria estarmos aqui reunidos com todos vocês, né? Já é uma alegria poder, através dessa palavra, entrar até a sua casa, a sua família, né? Já estava com saudade, né? Recebe o abraço meu, da minha esposa, do meu filho, né? E é um prazer poder repartir a palavra de Deus para todos vocês, né? Eu queria estar compartilhando uma palavra com vocês em Gênesis capítulo 15, né? É importante a palavra do Senhor. Para você entender um pouquinho do que eu quero estar dizendo para vocês, a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 15, Deus na realidade ele vai animar Abraão, né? Deus vai trazer um ânimo, por quê? Já havia algum tempo que ele tinha saído de Ur dos Caldeus, e parece que até então ele não via o cumprimento da promessa. Então Deus vem trazer um ânimo para a vida dele. Assim como também Deus veio um dia animar Josué, né? Quando precisava liderar o povo de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você também precisamos ser animados. Eu e você precisamos ser motivados. Sempre precisamos ser animados, motivados, né? E Deus é aquele que traz um ânimo para nós, né? Um dia desse, no discipulado, o pastor Vilela nos ensinou que não é o fato de alguém estar triste quer dizer que essa pessoa está desanimada. Não, mas Deus quer nos animar. E Deus aqui, ele anima Abraão. É interessante para você entender o contexto. O versículo 1 do capítulo 15 começa dizendo assim, depois dessas coisas, né? Depois do que? Quando você estuda a palavra, você tem que dar uma olhada no contexto. O que nós vemos na parte anterior do capítulo 15? Nós vemos aquela experiência com Abraão, com Melquisedeque, a qual ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Então, essa experiência agora aqui de Gênesis 15 é uma experiência depois que ele tem com Melquisedeque. Por quê? Lá ele entregou o dízimo para Melquisedeque e aqui é interessante que nós vamos observar que Deus pede uma oferta para ele, né? Vamos entender isso aí, né? E é interessante algumas coisas. Deus aqui ele vai questionar Abraão que o herdeiro que seria o herdeiro da promessa não seria o mordomo, mas seria o filho legítimo, a qual nasceria dele. Esse é o Gênesis capítulo 15. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui também, que Deus vai mostrar um pouco de história, vai falar já também da escravidão do Egito. Deus vai falar aqui também a respeito da saída do Egito e vai falar também que eles vão sair do Egito também com prosperidade, com as bênçãos, né? E é isso que narra aqui em Gênesis capítulo 15, né? Eu quero ler com vocês alguns versículos, não vou ler muitos, né? O versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão e disse, não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo e eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar, porque eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o herdeiro. Pelo contrário, aquele que for gerado de você, esse será o herdeiro, né? Ou seja, ele estava fazendo uma referência para Isaac. E disse o Senhor, olha para fora, olha para o céu e conte as estrelas se você puder, porque se você contá-la, assim será a tua posteridade. Abrão creu e isso foi imputado por justiça. E o Senhor ainda disse, eu sou o Senhor que tirou de Ur dos Caldeus, para dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor, como eu saberei que eu vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu, traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho.
E Abraão trouxe os animais, cortou pelo meio, colocou as metades, umas diante das outras. As aves, porém, ele não cortou pelo meio. Verso 11 diz assim: as aves de rapina desciam sobre aqueles cadáveres, porém Abraão as enxotava. E ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então disse o Senhor: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos. Ou seja, Deus estava falando do período da escravidão do Egito. Mas eu castigarei a nação que vos escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Ou seja, Deus já tinha um projeto da construção do tabernáculo lá na frente. E você irá em paz para junto dos seus pais, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida do pecado dos amorreus ainda não encheu. Mas quando o sol se pôs e houve trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles animais. E naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a tua posteridade darei essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nessa quinta-feira, em nome de Jesus, né? Algumas coisas que eu queria dizer, né? Já fazia pelo menos uns 10 a 15 anos que Abraão já tinha saído do Egito, do Ur dos Caldeus. Já havia saído, Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, já fazia uns 10 a 15 anos, né? E até então a promessa não havia se cumprido, né? E aqui Deus ele mostra como seria mais para frente. É interessante, irmãos, que você prestar atenção, Deus não revela todos os detalhes. Deus mostrou, assim, o plano geral, mas os detalhes Deus não mostra, né? Deus mostrou que teria um cativeiro, Deus disse que esse cativeiro ia demorar 400 anos, Deus disse que eles sairiam desse cativeiro, Deus disse que eles sairiam de lá com grande prosperidade, mas Deus não falou que um dia ele ia pedir esse filho em sacrifício no Monte Moriá. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque talvez você quer que Deus fala tudo com você. Você quer saber talvez quando vai terminar com certeza a quarentena, quando que o Covid-19 vai morrer, se é que ele vai ser erradicado, ou quando vai sair essa vacina e vai vacinar todo mundo, né? Talvez a gente quer saber tudo o que vai acontecer, né? Como que será, se vai voltar tudo normal, se vai ser gradativo. Nós não sabemos. Porque Deus não tem compromisso de revelar todos os detalhes para nós. Assim como o Senhor Jesus, ele não revelou todos os detalhes da volta dele. Ele chegou a dizer para os discípulos que dizia assim, que o dia e a hora, nem ele sabia. Mas ele falou, mas alguns sinais vão apontar para a minha volta. E um desses sinais, eu digo assim, que haveria fomes e pestes. São como assim, quando você está viajando, existem algumas placas que estão sinalizando que tem algo para frente. Não estou dizendo para você que o mundo vai acabar, porque ele mesmo falou que isso não é o fim. Eu não estou dizendo para você que quando acabar a quarentena Jesus volta, eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que são sinais. E é interessante que Deus não revelou tudo para Abraão. Deus não revelou, Deus mostrou alguns detalhes, né? E é interessante que Abraão, a impressão que eu tenho aqui, que nesse pouco de tempo, 10 anos, o desânimo bate na porta, né? Por quê? Porque ele começa a questionar, cadê a promessa? Cadê o filho? O Senhor seria que em mim seria bendita todas as famílias da terra? Ou seja, ele começa a lembrar o que Deus falou em Gênesis 12, né? E é normal, talvez, você falar, meu Deus, cadê a promessa, né? E aí, meu irmão, nós temos que entender algumas coisas, porque tem uma frase que eu gosto muito, que o tempo da espera não pode matar a nossa esperança, né?
Se a promessa não se cumpriu, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na nossa vida, né? Agora, outra coisa muito importante, é normal, outra coisa, até quando uma pessoa está bem na presença de Deus, o desânimo pode querer bater na porta dela. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque eu não vejo aqui que Abraão tem errado nesse contexto, porque quando você olha aqui nos contextos que nós vemos aqui que Ló se separa dele, nós vemos aqui que ele faz a guerra, ele entrega os dízimos dele para Melquisedeque, não tinha erro nenhum, ele estava fazendo tudo certo, mas dá a impressão que quando o cumprimento da promessa não vem sobre a vida dele, parece que o desânimo vem na vida dele. Meu irmão, por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez o desânimo, nesse tempo, talvez tenha tentado bater na sua vida, né? Um dia desse eu conversava com uma pessoa e alguém dizia assim, pastor Braz, o culto pela internet não é a mesma coisa, né? Mas assim, não é mesmo, porque uma coisa é você estudar presencial e outra coisa é você estudar EAD, né? É uma grande verdade, né? Agora, o diploma do presencial e do EAD é a mesma coisa, né? O que tem que ver? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Se você está recebendo a palavra de Deus na sua vida e na sua casa, Deus está te fortalecendo. E se o desânimo, porventura, já está tentando querer bater na porta da sua casa, é hora de Deus relembrar as promessas que Ele tem na sua vida. É hora de você atentar para as promessas que Deus tem na sua vida, porque o Deus que é fiel para fazer a promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa na sua vida, né? Eu queria que você entendesse essas coisas, porque nesse momento Abraão estava fazendo uma aliança com Deus, e quando ele estava preparando o sacrifício, por isso que eu quero falar sobre os inimigos do sonho. Os inimigos do sonho. Quando ele estava preparando o sacrifício ali, da novilha, da cabra, do cordeiro, né? Ele tinha colocado ali a rolinha, colocado o pombinho, ou seja, ele estava fazendo um sacrifício da forma como Deus tinha pedido, né? É interessante que o texto diz claramente em Gênesis capítulo 15, né, e o verso de número 11, disse que Abraão, ele é visitado por aves de rapina, né? Aves de rapina começam a descer sobre o sacrifício, né? O verso 12 disse que veio um sono profundo, veio um grande espanto e uma grande escuridão. Eu queria hoje falar com vocês sobre essas 4 coisas, sobre aves de rapina, sobre o sono espiritual, sobre o medo e sobre andar em trevas. Preste bastante atenção. Meu irmão, o diabo não está de quarentena, né? Vou dizer de novo, o diabo não está de quarentena. O diabo não está lá no inferno, trancado dentro da casa dele, né? A casa do diabo, ela é meio estranha porque ele perdeu a chave da casa, né? Porque Jesus tomou a chave da mão do diabo, né? Então, mesmo se ele tivesse de quarentena lá no inferno, lá na casa dele, né, a casa dele estaria com a porta aberta. Mas ele não está lá, né? Apesar que Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, né? Ele não está de isolamento infernal, de forma alguma. Ele não está de isolamento, né? Ele não pega Covid-19, ele não pega, né, corona. Aliás, né, eu estava vendo o Ministério da Saúde, o site, sobre o corona, né? O corona veio de coroa, né? Por causa que o vírus parece uma coroa, né? É uma recompensa, né? É interessante, coroa, né? A gente lembra, né? Será que Deus quer castigar alguma coisa nessa terra? Não sei, né? Talvez é a recompensa para alguém que tem pisado na bola, né? E às vezes a gente sofre também com isso aí, né? Será que Deus não está querendo dar uma fustigada na terra? Não sei, eu não sei, eu não estou dizendo. E outra coisa, o diabo não precisa de máscara,
Porque ele já é um mascarado, né? Ele já anda mascarado. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque a ave de rapina atacou a oferta de Abraão no momento que ele estava fazendo uma aliança com Deus. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque o fato de você estar bem com Deus, você não está isento dos ataques do diabo. Eu estou bem com Deus, mas você não está isento. Jesus também, quando estava de quarentena lá, em oração e jejum, lá em Lucas e Mateus 4, ele também foi visitado pelo diabo. Entende que todo propósito de Deus sempre vai ter uma proposta do diabo. Vou repetir essa frase para você, que é minha. Debaixo de todo propósito de Deus, sempre vai ter uma proposta do diabo. Quando Deus delegou o propósito para Adão e Eva, o diabo veio com uma proposta. Parece a mesma coisa, tudo começa com mas cuidado, tá? Confia no propósito, no projeto de Deus na sua vida e não aceite as propostas do diabo, né? Interessante que quando Abraão preparava essa oferta aqui, veio essas aves de rapina. Então, não permita, a primeira coisa que dizer, não permita que o inimigo toque naquilo que você consagrou para Deus. Eu poderia dizer aqui que tem um ladrão no altar. Dá a impressão que tem um ladrão no altar, né? Ou seja, a realização da promessa, o que Abraão fez? Ficou vendo as aves de rapina comer o sacrifício dele? Não, ele ficou, sai daqui, né? Irmão, o que você tem feito muitas vezes quando você sente um ataque do inimigo, né? O que a Bíblia fala no Salmo 91 dessas aves? Fala do laço do passarinheiro, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Vocês sabiam que quando Jesus narra a parábola do semeador nos evangelhos, lá em Mateus capítulo 13, diz que parte daquela semente caiu na beira do caminho e veio algumas aves e comeram aquela semente. E aí os seus discípulos falaram: Senhor, explica para nós essa parábola. Ele falou assim: a ave que comeu a semente representa o maligno, o diabo que rouba a palavra do coração das pessoas. Então eu quero dizer que o ataque dessas aves de rapina, ela pode representar para mim e para você um ataque do inferno. Ninguém está isento de um ataque. E principalmente quando você está bem, principalmente quando você está preparando a sua oferta. Às vezes você fala: puxa vida, eu entreguei meu dízimo, entreguei minha oferta. Olha que Abraão tinha entregado o dízimo dele para Melquisedeque, estava entregando para Deus uma oferta, e o diabo foi tentar lá atacar. Mas aí ele se posicionou, ele expulsou aquelas aves de rapina. Meu irmão, o que você tem feito, né? Quando o inimigo tem tentado atacar, eu quero dizer que você precisa expulsar, você precisa se posicionar, né? Na palavra, no nome de Jesus, no poder da palavra, amém? Se você crê nisso, né? A segunda coisa que eu vejo aqui, é que bateu nele um sono profundo, né? E nós precisamos entender, porque tem pessoas que às vezes a casa está pegando fogo, e a pessoa não percebe, parece que a pessoa está dormindo, precisa ter um discernimento espiritual, né? Paulo diz em Efésios 5,14, ele já falava desse sono espiritual, né? E ele não escreveu para as pessoas de fora, não, ele escreveu para a igreja de Éfeso. Ele falou assim: pelo que desperta você que dorme, desperta, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, precisamos, igreja, despertar. Abraão foi acometido durante aquela oferta de um sono profundo. E era de tarde. Tudo bem que velho, às vezes, gosta de dormir à tarde, né? Ele já tinha os seus 85, 90 anos, né? Era de tarde, de tardezinha, talvez dá um sono, né? Normal a pessoa ir dormir, né? Mas aquilo ali era um momento espiritual, era um momento de renovação de aliança. Ali era um momento que Deus estava mostrando para ele que ele era fiel, né? O livro de Romanos, né, o capítulo 13, é muito interessante. Eu me lembro, quando eu era solteiro, eu citava muito o versículo 11.
Paulo diz assim na Revista e Atualizada, ele diz assim: e digo a vocês outros que conheceis o tempo, já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. A Revista e Corrigida diz assim: já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Preste atenção, meu irmão. Você aceitou a fé, você creu, você tornou um cristão, você tornou um filho de Deus. Agora, precisamos despertar. Precisamos despertar. Por quê? Quando fala que a salvação está mais perto, ele está falando da volta de Jesus. Você já é salvo. O inimigo muitas vezes, é interessante, né? Você já viu criança dormir, né? Às vezes você coloca ela no berço, no carrinho, e você começa a chacoalhar o carrinho, aí a criancinha vai assim, de repente ela acorda, né? Tem pessoas assim que o diabo ele vai acalentando, né? Ele vai chacoalhando, vai colocando, né? Vai mostrando algumas coisas e você vai adormecendo, né? Por isso que eu queria que você entendesse que o segundo inimigo é esse sono espiritual, esse sono profundo. Foi justamente isso que veio durante aquele sacrifício. A terceira coisa, veio de repente em Abraão um grande pavor e um medo. Existe uma frase, que não é minha, diz assim, que o oposto da fé não é a dúvida, mas o oposto da fé é o medo. O contrário da fé é o medo, né? João diz na primeira carta, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Por quê? Eu e você precisamos entender que existe, assim, aquele medo natural, né? Que é uma coisa normal, né? Eu, por exemplo, eu já trabalhei em muitos lugares, né? Eu teria medo de trabalhar em açougue, porque aquela serra de cortar costela lá do açougueiro, eu morro de medo daquele negócio lá. Né? Tudo bem que às vezes tem açougueiro que usa uma luva de aço, né? Mas aquele negócio lá eu não gosto, né? Eu já trabalhei com solda, né? Já soldei, já trabalhei em tantos lugares, né? Existe aquela coisa normal, né? Mas eu estou falando de um medo espiritual. E tem até pessoa que ele desenvolve até a síndrome do pânico, né? E é interessante que para cada tipo de pânico, de medo, de síndrome, tem um nome, né? A pessoa que tem aquele medo de estar fechado dentro de um elevador, claustrofobia, né? Aquele medo de lugar fechado, perde até a respiração e outras coisas mais. Mas eu queria falar para vocês de um medo espiritual. Por que eu estou dizendo para vocês? Esse tempo, talvez, né, a gente está pensando assim, meu Deus, será que vai faltar dinheiro nesse período de quarentena? Será que vai faltar emprego? Meu Deus, será que a garganta está doendo, né? Será que eu já não estou com Covid já? Né? Medo das expectativas futuras, né? Tem pessoas que morrem de medo. Aliás, eu penso que todo extremo ele é perigoso. Tem pessoas que às vezes a gente observa que ele é pessoa de idade, não usa máscara, ele não tem medo de nada. Tem aquelas outras pessoas que têm medo de tudo, né? Eu penso, meu irmão, que a gente tem que confiar em Deus e ser vigilante. Eu costumo dizer que o sangue estava nos umbrais e nas portas lá do povo do Egito na celebração da Páscoa. Quando o inimigo o destruidor ia visitar o Egito
para tentar matar o primogênito. Mas tinha uma regra. Moisés falou para o povo: vocês têm que ficar em casa. Tem que ficar debaixo da cobertura do sangue do cordeiro, que era uma figura lá da obra do Senhor Jesus na cruz. Por que eu estou dizendo? Porque existe fé e disciplina. Né? Fé e disciplina. Né? Então, que eu e você possamos confiar em Deus e não deixar o medo tentar roubar a nossa fé. Nós não podemos. Né? Esse é o terceiro inimigo. De repente, bateu aquele medo em Abraão, aquele pavor, aquela coisa. Não sei se você já teve isso. Né? Às vezes eu converso com pessoas que acordam sufocado. Eu já conversei com pessoas parecendo que algo sufocando ele, aquele medo, né? Pessoas que não conseguem dormir até com a luz apagada e outras coisas mais. Eu queria dizer para vocês que Deus é fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia, e que eu e você possamos nos fortalecer em Deus. O quarto inimigo fala que também teve trevas espirituais. Né? Jesus falou em João 12:46, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sabe, meu irmão, por que andar nas trevas, sendo que tem tanta luz para a gente andar? Né? Para que viver nas trevas, se tem luz, se tem a luz do Senhor? Para que viver uma vida nas trevas, sendo que, para que viver nas trevas espirituais, né? Ninguém em sã consciência gosta do escuro, né? Quando acaba a força, ninguém gosta, né? Quando falta energia de trevas, né? Mas eu estou falando assim, trevas espirituais, eu quero dizer para vocês. O que é viver em trevas espirituais? É a pessoa viver pela própria conta. É a pessoa viver sem Deus. É a pessoa fazer o que dá na cabeça. É ligar, né? É interessante que os carros têm o piloto automático, se a pista é 100, ele coloca 100, e do jeito que ele vai, ele sobe a 100. Se a pista é 110, ele coloca 110, ele vai e vem. A pessoa que está nas trevas, dá a impressão que ele coloca modo pecado. E aí, do jeito que vai, ele vem também. Do jeito que vai, ele vem. E é interessante que quando a pessoa entra nesse modo, por que eu estou falando? Porque às vezes o nosso celular, existe uma configuração lá que é modo avião, né? Modo avião, ninguém te perturba, né? Ali você está no modo avião, né? E o diabo sabe quando a pessoa entra no modo pecado, né? Aí ele vai dar aquelas oportunidades, aquelas facilidades. E aí, meu irmão, eu e você precisamos viver uma vida de fé e não aceitar essas trevas, esse sono espiritual, esse pavor, esse medo, essas aves de rapina tentando tirar a minha comunhão com Deus. Né? É interessante que quem é de Deus pode até pecar, mas é como um acidente, nunca por esporte. Vou voltar a dizer, quem é de Deus quando peca é por acidente, não é por esporte. Né? Agora, quem está nas trevas, namora o pecado, né? Tem prazer no pecado, tem prazer nas trevas. Né? Você nunca viu um morcego andando de dia, morcego gosta de trevas, gosta de ficar de cabeça para baixo. Né, e você sabe que tem gente que já está com a cabeça virada. Né? Você fala, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Por que largou dessa mulher? Virou morcego, virou a cabeça, está no escuro, coitado, tem que voltar. O que aconteceu com essa mulher? Por que largou a família? Largou os filhos? Virou a cabeça. O que é isso? Está nas trevas, está igual morcego, precisa voltar. Precisa voltar ao estado. Por que estamos dizendo, por que eu estou dizendo isso aqui sobre Abraão? E eu tirei essas 4 lições para nós. Né? Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril. Amanhã é feriado. Ou seja, hoje o mês de abril está encerrando. Hoje o mês de abril está encerrando.
né? Eu e você, nós não somos judeus, pelo menos eu acredito que não. Mas existe uma promessa para nós. Sabe por que isso, irmãos? Sabe o que Gênesis 15 tem a ver conosco? Espera aí, eu não sou judeu, eu não sou descendente de Abraão, né? Eu não sou de nenhuma das tribos. Tudo bem que Paulo era da tribo de Benjamim, Jesus era da tribo de Judá, e tantas as pessoas sabem quem são as tribos dele. Mas eu quero ler para você Gálatas 3, versículo 7. E aí você vai entender que eu e você, nós estamos aqui em Gênesis 15. Gálatas 3, 7 diz assim: sabeis, pois, aqueles que são da fé, são abençoados como crente Abraão. Vou dizer de novo. Sabeis, pois, que aqueles que são da fé em Jesus, da fé no Evangelho, são benditos, são abençoados, como o crente Abraão. Por que Paulo em Gálatas chama Abraão de crente? Porque ele foi uma pessoa que creu na palavra de Deus. E quando ele pede, presta atenção, Deus disse assim: Abraão, conta as estrelas. E teve um outro momento que Deus falou para ele assim: conta as areias da praia. Você sabe que as estrelas é algo que está na atmosfera, e os grãos de areia é algo que está na terra. Deus estava dizendo: Abraão, eu vou te dar uma descendência natural, e eu vou te dar uma descendência espiritual. Vou repetir. Essa areia na praia, natural da terra, representa os judeus, que serão os teus descendentes de Isaac. E de certa forma, nós não podemos questionar, mas Ismael também tem uns filhos deles aí, que são os árabes, que é filho de Abraão também. Nós não podemos negar isso. Por isso que ele falou, a sua descendência será grande, mas vamos deter. E quando ele disse assim, conte as estrelas, Deus estava falando de uma descendência espiritual. Ali eu quero crer que Deus estava se referindo, assim como você tem filho biológico, que são os judeus, os árabes, você também terá filhos espirituais, que é a igreja. E aí eu e você somos filhos de Abraão pela fé. E aí nós não podemos deixar esses inimigos atacar a nossa vida, porque assim como nosso pai Abraão um dia se posicionou, lá naquele momento que ele estava renovando a sua aliança com Deus. Meu irmão, agora eu quero que você, em nome de Jesus, você se levante aí na sua casa, você que está ouvindo, aonde está chegando essa transmissão, você se levante na sua casa contra as aves de rapina, que são esses ataques do inimigo, contra esse sono profundo, que representa esse sono espiritual, esse grande pavor que veio sobre a vida do pai da fé, esse sono espiritual que às vezes o inimigo tem tentado colocar, e essas densas trevas, muitas vezes, trevas tirando a você da direção do propósito que Deus tem na sua vida. E eu quero agora orar sobre essas 4 coisas, para a sua vida, para a sua casa. Se você, agora nesse momento, puder chamar aí seu filho, seu cônjuge, a pessoa que está próximo de você, se a sua casa está sendo atacada, vocês têm sentido ataques, né? Você tem, o desânimo tem batido na casa de vocês, né? Algumas coisas têm acontecido, né? Tem tirado a visão, vocês têm perdido a visão espiritual. Agora é hora, meu irmão. Agora é hora de você fechar, abrir e fechar a porta para o diabo também na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai amado. Meu Deus, como diz aqui a tua palavra em Gênesis capítulo 15, que o inimigo ali, aquela situação veio sobre a vida de Abraão. Meu Deus, eu quero nesse momento agora, meu Pai, aonde está chegando essa transmissão, Senhor, eu quero orar por essa casa, eu quero orar, Senhor, por essa família, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que essa família, Senhor, aonde você está aí, você será abençoado, você será ministrado pela palavra, em nome do Senhor Jesus. Toda ave de rapina, toda treva, todo medo, todo pavor, toda escuridão na sua vida cairá por terra, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, prometida para Abraão, venha na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe. Que possamos ter o mês de maio, abençoado, em nome de Jesus. Foi um prazer estarmos juntos aqui nesse período aqui, repartindo com você a palavra de Deus, que tenhamos um mês abençoado, amém? E com certeza esse mês de maio vai ser melhor que abril, em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus, amém? Nós não vamos aceitar os ataques do inimigo na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças. Nós vamos se posicionar, como nosso pai da fé Abraão ensinou. Ele se posicionou. Deus abençoe, ama a vida de vocês. Logo mais a gente vai estar todo mundo junto aqui, celebrando, louvando ao Senhor, não só em EAD, mas presencial, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica abençoado, em nome de Jesus. Ministrou ao nosso coração, realmente uma palavra que veio do céu, algo muito interessante que o pastor Braz falou e ficou dentro do meu coração, uma revelação de Deus para a minha vida. A história de Abraão é uma história muito linda, e quando Deus fala sobre a descendência dele, será como a areia do mar, mas também será como as estrelas do céu, e o pastor Braz falou que a descendência natural seria as areias do mar, que é a nossa descendência, a nossa família, também os nossos discípulos, mas que tem uma descendência espiritual lá no céu. E a nossa descendência, meu irmão, tem que ser como as estrelas do céu. Essa descendência espiritual também é cada vida que foi alcançada pelo Evangelho através de nossas vidas. O inimigo, ele é muito sujo, ele quer muitas vezes ceifar e roubar as promessas de Deus, como o pastor Braz diz, com propostas indecentes muitas vezes. Mas quando nós permanecemos fiel, assim como Abraão, com fé, convicto daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós seremos um instrumento de Deus neste lugar, nessa terra, para povoar o céu. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, as nossas descendências, as vidas que serão alcançadas através da nossa vida pela palavra de Deus serão salvas, e nós vamos povoar o céu em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que você será um instrumento para ter uma descendência espiritual abundante em nome do Senhor Jesus. Que a descendência espiritual sobre a tua vida será como as estrelas do céu, em nome do Senhor Jesus. Que você seja edificado por essa palavra. Antes de finalizar o culto, nós vamos tocar uma canção. Que você feche seus olhos nesse momento, pegue a mão aí do seu familiar e louve e adore o Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei areias do mar. Será que pode contar? Oh,
será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, já abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, já abençoarei. Antes de Clarinha, sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei areias do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, já abençoarei. Glórias a Deus. Você crê que Deus tem uma história para você, uma nova história para a sua vida? Mesmo diante dessa crise, Deus tem uma nova história para a tua família. Eu quero orar para encerrar esse culto e depois o pastor Braz vai dar um glória a Jesus. Meu Deus, eu oro por toda a família, por toda a nossa igreja aqui representada. Que o Senhor venha, Pai, estabelecer, escrever uma nova história sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja. Estabelece, meu Deus, um novo tempo. Estabelece, Pai, as tuas bênçãos. Escreve uma nova história, Pai, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem estado conosco. Colocamos a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança, porque esperamos com confiança em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos soltar o glória a Jesus do pastor Braz. Nós queremos pedir desculpa aí pelos imprevistos que aconteceu. A nossa internet caiu, mas graças a Deus usamos o plano B e deu certo. Mas temos certeza, pela fé, que da próxima vez o sinal será estabelecido de forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos soltar o pastor Braz agora. Muito bem, vamos aproveitar agora, dar o maior glória a Jesus, né? Que você possa receber agora esse glória a Jesus, e quando você dá esse glória a Jesus, você vai crer que os seus inimigos estão caindo por terra, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, glória a Jesus!